Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Deus abençoe sua vida, o seu lar, a sua casa. Eu, pastor Michel Kenner, irei dar seguimento no estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando a revista As Cartas do Apóstolo Paulo, Ensino para a Igreja Atual. Hoje, na oportunidade, estaremos falando sobre a suficiência de Cristo para a salvação. Essa revista que foi produzida pelo nosso querido e amado professor do ETDA, Escola Teológica Deus Amor, Marcos Rogério Petrachin. Deus abençoe, professor Petrachin, que redigiu essa revista tão maravilhosa e tão especial. E nós vamos, você que tem a sua revista, nós vamos meditar hoje na lição 4, Gálatas, a suficiência de Cristo para a salvação. Está na página 24. Você que a tem, abra comigo e vamos já iniciar a nossa leitura, que diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A carta aos Gálatas mostra o empenho do apóstolo Paulo em defender o evangelho, que ele mesmo pregou aos irmãos da Galácia, na Ásia Menor. Durante a sua primeira viagem missionária, Paulo foi questionado por um grupo de cristãos judeus legalistas, cumpridores extremos da lei. Esse grupo aceitara Jesus como Senhor, mas estava distorcendo o evangelho. Não acreditava que a salvação viria somente pela fé em Cristo, mas que teria que ser acompanhada das obras da lei, a circuncisão, a guarda do sábado, a dieta religiosa dos judeus, as comidas e as festas cerimoniais. Muito bem, Paulo vai iniciar Gálatas capítulo 1, verso 8, vai mencionar a respeito do evangelho. E após Paulo pregar o evangelho ali na Ásia Menor, aos irmãos da Galácia, após Paulo se dedicar no ensino, após Paulo mostrar Cristo, mostrar a salvação, mostrar a fé, mostrar a grande obra redentora do nosso Senhor, Paulo então fica sabendo que os irmãos da Galácia, os cumpridores, o grupo de cristãos judeus legalistas, estavam condicionando a fé, condicionando a obra de Cristo. Ou seja, o que eles estavam fazendo? Neste momento, eles dizem que a fé é insuficiente para que uma pessoa alcance a salvação. E por isso Paulo faz questão de dizer anátema, porque Paulo vai lhes dizer que qualquer pessoa que anunciasse outro evangelho, se não fosse aquele que já tinha sido anunciado, fosse anátema, ou seja, sem valor nenhum, sem fundamento nenhum, uma pessoa que não tem respaldo algum. E é isso que Paulo está transmitindo agora para os irmãos da Galácia. O que eles entendiam até o momento? Eles entendiam que para ser salvo, para alcançar a salvação, a fé não bastava, a fé é insuficiente. Eles acreditavam que para ter a salvação, para alcançar a salvação, dependia do seu esforço ou dependia das suas obras legalistas. Por exemplo, a fé não bastava, a fé tinha que vir junto com a circuncisão, tinha que vir junto com a guarda do sábado, tinha que vir junto com a dieta religiosa, as comidas e as festas cerimoniais. Ou seja, os irmãos da Galácia, os irmãos da Ásia Menor, eles viam a fé como algo insuficiente. Ou seja, a pessoa que tem fé, essa fé é insuficiente. Ela não pode levar a pessoa a Cristo e nem pode levar a salvação. Eles acreditavam que a fé que leva à salvação é uma fé. Você precisava da fé, mas precisava da circuncisão, precisava de guardar o sábado e dos ritos religiosos. Ou seja, a pessoa que tivesse fé, mas não guardava o sábado,
não podia ter salvação. A pessoa que tivesse fé, mas não fosse circuncidado, não podia ter salvação. A pessoa que tinha fé, mas não tinha a dieta religiosa, não poderia ter salvação. A pessoa que tinha fé em Cristo, mas não participava dos eventos, das festividades religiosas, elas não poderiam ser salvas. Para as pessoas serem salvas, precisavam guardar o sábado, ser circuncidado, manter uma dieta religiosa, ir para os festivais e eventos dos cristãos. Só assim eles entendiam que uma pessoa poderia ser salva. E Paulo chega aqui para contrapor tudo isso que estava sendo dito. Paulo chega aos irmãos da Ásia Menor para mostrar a suficiência de Cristo para a salvação, a forma ampla que Deus age para salvar alguém, a forma magnífica que Deus trabalha para salvar alguém. Paulo, em momento algum, dá descrédito para uma boa atitude, para uma boa conduta. Não, muito pelo contrário. Um pouco mais à frente, Paulo vai falar dos frutos que o Espírito Santo produz, que é paz, amor, longanimidade e por aí vai. Paulo diz que isso evidencia Cristo na vida da pessoa, mas Paulo demonstra a suficiência de Cristo para nos salvar mediante a fé nele, mediante a fé em Cristo, o nosso Salvador. O que Paulo faz aqui é mostrar para aqueles judeus, para os legalistas da lei, ou seja, eles só acreditavam que conseguiam ir para o céu se eles cumprissem cada parágrafo, cada tópico da lei. Eles tinham a lei, eram legalistas e eles acreditavam que se eles cumprissem com tudo aquilo, é que eles poderiam ser salvos. E ao momento e ao passo que eles pensam dessa maneira, eles deixam de colocar o crédito na fé. Ora, uma pessoa que já não confia na fé, já não é mais fé. Ora, e o próprio Paulo e o próprio Cristo diz que para nós alcançarmos a salvação, precisamos da fé. Em outras palavras, eles trocaram a verdade concisa, eles trocaram a verdade essencial pela verdade relativa, ou seja, uma verdade que não é essencial para a salvação. Olha o risco, olha o grande problema que eles tiveram a partir deste momento. Eles, a partir deste instante, agora eles abandonaram a fé porque eles não acreditavam que essa fé era suficiente. Ora, se você já não acredita que a fé é suficiente, a fé já não é mais fé, porque a fé não pode ter dúvida. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e se espera com toda certeza. Logo, uma pessoa que já duvida da fé, ela já não tem mais a fé. E em contrapartida, eles guardavam todos os parágrafos, todos os tópicos da lei e entendiam que fazendo isso é que eles seriam salvos. Em outras palavras, eles trocaram a fé genuína de Deus por obras humanas. Lembre-se que se obras humanas fossem capazes de salvar alguém, a mesma hora que nós fazemos algo bom, logo em seguinte, nós somos propensos a falhar. Você tem a plena certeza ou você tem a plena convicção em dizer que nunca mais irá falhar? Você pode dizer e atestar que você nunca mais irá errar? Era exatamente o que os legalistas pensavam. Os legalistas acreditavam que a fé ou a salvação ganhava-se através de suas obras, através do cumprimento. Lembre-se que se você pensa dessa forma, que você vai ser salvo pela circuncisão, pela guarda ou não do sábado. Não que você não possa guardar o sábado. Se você quiser guardar, guarda o sábado, guarda a segunda, guarda a terça, guarda quantos dias você quiser. Pastor, eu quero circuncidar. Que se circuncide. Pastor, eu quero orar 30 dias seguidos, que ore 30 dias seguidos. Pastor, eu quero ter uma dieta dos judeus, que tenha a dieta dos judeus. Pastor, eu quero presenciar essas festividades que tinha na Bíblia dos judeus. Tenha todas elas, faça tudo isso, mas nunca imagine que é isso que está te dando a salvação. Em outras palavras,
vamos trazer para os dias contemporâneos. Vamos supor que todos os dias você vem para a igreja. Era o que Paulo estava dizendo. Você pode vir quantas vezes na igreja? Quantas vezes você quiser. Quantos cultos quiserem. Quantos eventos você quiser. Mas nunca pense que esses cultos, nunca pense que esses eventos é que te dará a salvação. Era o que Paulo estava dizendo. Paulo, hora nenhuma, mandou eles parar de fazer aquilo. O que Paulo corrigiu é a forma que eles ressaltavam aquilo acima da fé. Ora, se algo que você faz não é contra a palavra de Deus, se o que você está fazendo não fere nenhum mandamento de Deus, então, ou nenhuma orientação de Deus, então não vejo motivo para você parar. Contudo, não pense que é isso que está te dando a salvação. A salvação não vem por obra humana. A salvação vem por obra de Cristo, a propiciação, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Homem nenhum é bom o suficiente para manter essa salvação com as suas próprias mãos. Lembre disso, homem nenhum é suficiente bom para manter a sua salvação. Então nunca se apegue às suas obras, apegue-se a Cristo Jesus. Repito, a Bíblia não está abolindo boas obras. O que ela está lhe dizendo é para que você nunca imagine que essas boas obras é que está te levando para o céu. Haja vista que tem pessoas que são contrárias ao Evangelho, que são contrárias ao próprio Deus, que nem acreditam em Deus, mas que são pessoas que dão cesta básicas, são pessoas que ajudam pobres, são pessoas que ajudam presidiários, são pessoas que mantêm hospitais, são pessoas que mantêm orfanatos. E agora eu vou dizer, é por ela manter o orfanato que ela vai para o céu? É por ela ajudar os pobres que ela vai para o céu? É por ela fazer todas essas caridades que ela irá para o céu? Então, medite na palavra de Deus. Vamos seguindo. O objetivo dessa lição: ao concluir esta lição, você será capaz de entender que a justificação ocorre exclusivamente pela fé. Compreender que a salvação é exclusiva para quem crer no Filho unigênito de Deus. Pastor, prova-me dentro da palavra. Lembrem, quando Cristo estava crucificado, estava sendo crucificado, e o ladrão na cruz fala com Cristo. Qual era a boa obra que aquele ladrão fez? Qual era a boa obra que mantinha a salvação daquele ladrão? Obra nenhuma. Naquele momento que ele diz, Senhor, lembra-te de mim, que ele estava se arrependendo. Sabe por que ele se arrependeu? Porque sabia que não tinha feito boas obras. E o que Cristo diz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu repito, nós devemos compreender que a salvação é exclusiva para quem crer no Filho unigênito de Deus. E aquele ladrão na cruz creu no Filho unigênito de Deus, por isso alcançou a salvação. Ele era circuncidado? Estava participando das festas cerimoniais? Estava guardando o sábado? Estava tendo a sua dieta religiosa? Repito, se você quer fazer, faça. Se não transgride nenhum parâmetro bíblico, que faça. Mas nunca imagine que isso vai te dar salvação, porque isso pode fazer um grande engano na sua vida e pode te trazer uma grande decepção no grande dia. Seguindo, nós iremos reconhecer que temos a liberdade para viver em Cristo por meio do Espírito Santo. Pastor, que liberdade é essa? Vamos dizer agora. A liberdade para viver em Cristo não é liberdade para pecar, não. Ora, se você está liberto, ou se você tem a liberdade, como que as cadeias do pecado irão imperar sobre a sua vida? Quando a Bíblia fala de liberdade em Cristo, ela não está dizendo para você fazer tudo o que você quer. É exatamente ao contrário. Deus te libertou do seu eu. Lembre-se quando Cristo diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a quem? A si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quando Cristo nos libertou, sabe de quem Cristo nos libertou? Do nosso eu, porque nós negamos a nós
mesmo para fazer a vontade de quem? De Deus. Seja feita a vontade de quem? De Deus, assim na terra como no céu. Quem foi que nos ensinou isso? Jesus, no exemplo para a oração. Então é isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou mencionando. A liberdade que Cristo nos dá, nunca confunda ela como resguardo para pecar. Ora, se você continua em pecado, continua sendo escravizado pelo pecado, que liberdade é essa que Deus lhe concedeu? Se Ele não te libertou do seu eu, não te libertou das cadeias do mal, não te libertou das cadeias do pecado, ou seja, você tenta não fazer, mas como aquele pecado manda em você, você acaba fazendo. Então a liberdade de Cristo é uma liberdade diferente, talvez daquela que você pensava até o dia de hoje. Vamos lá? Eu vou fazer a leitura aqui da nossa revista, está aqui nossa revista, as cartas do apóstolo Paulo, ensino para a igreja atual. Não sei se vai dar para ver bem. Posso aproximar aqui, irmão Moisés? Irmão Moisés está aqui nos auxiliando. Deus abençoe, irmão Moisés. Ótimo. Aqui, ó. As cartas do apóstolo Paulo, ensino para a igreja atual. Essa revista que nós estamos meditando e lendo. Vamos lá? Vamos fazer essa leitura. Gálatas capítulo 1, versos 6 ao 12, que diz: Maravilho-me de que tão depressa passeis daquela que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, assim como já vos dissemos. Agora, de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Preste atenção. Eu quero deter-me no verso 10 que diz: ou procuro agradar a homens. O que isso significa? Na Ásia Menor, existe um grupo de cristãos, que na verdade de cristãos não tinha nada, que eles haviam se apegado a usos e costumes da sua tradição e que eles não abririam mão disso por nada. Esse foi o problema? Não. O problema é que Paulo vai deixar claro que ele não iria mudar o evangelho para agradar aquele grupo de cristãos só por causa da tradição deles. Ou seja, Paulo não ia concordar com a fala ou com a atitude daquele grupo de cristãos. Aquele grupo de cristãos, como já disse de antemão, eles acreditavam que precisavam guardar as suas tradições, os seus usos e costumes, porque a fé era insuficiente. Aí Paulo chega e diz: eu não estou aqui para agradar homens. O evangelho aqui não é para agradar pessoas. O evangelho aqui é para apresentar Cristo. E mesmo que vocês não gostem, eu estou aqui para dizer para vocês que nenhuma dessas suas tradições levam vocês aos céus. Nenhum desses costumes que vocês têm te leva a Deus. Nenhum desses costumes é propenso ou poderoso para lhes dar a salvação, exceto a fé. Paulo deixa isso bem claro. Paulo deixa isso explícito. Paulo sabia que eles não iriam gostar. E por isso ele vai citar no verso 11: ou procuro agradar a homens? De forma alguma. Paulo deixa claro que ele não procurava agradar tradição alguma, costume algum, porque ele deixava bem evidente que a fé em Cristo Jesus era o fator, era
a obra magnífica em Deus que nos leva à salvação. Vamos seguindo a introdução ao comentário. Paulo provavelmente escreveu essa carta entre 48 a 49 depois de Cristo, em sua primeira viagem missionária, antes do concílio de Jerusalém. Atos capítulo 15. Na época, a situação das igrejas da Galácia era preocupante. Os falsos ensinamentos desestabilizavam a fé dos irmãos e muitos questionavam a autoridade e o apostolado de Paulo. Portanto, para não deixar dúvidas sobre a autenticidade da carta, ele mesmo a escreve de próprio punho, Gálatas 6:11. Muitos gentios da época não entendiam a liberdade do evangelho, acreditavam que essa liberdade era a autorização para viver sem controle ou disciplina, como nós já mencionamos anteriormente. Nesta carta, Paulo os advertiu, Gálatas 5:13, considerando a situação das igrejas da Galácia, o apóstolo Paulo lhes orientou a não trocar a liberdade do evangelho pela escravidão da lei. Está na Bíblia, em Gálatas. Olha o que Paulo diz. Não troque a liberdade do evangelho pela escravidão da lei. A lei lhes obrigava, você tem que fazer exatamente isso para ir para o céu. Aí Paulo chega, não, salvação é pela fé. E a liberdade que Deus lhes dá é liberdade da força do eu e da força do pecado. Não queira trocar a fé em Cristo, a liberdade para viver com Cristo, pela escravidão da lei. Que, em outras palavras, se algum desviasse uma vírgula da lei, já era culpado e já estava condenado. E Paulo sabia que não tinha homem poderoso suficiente, nenhum, para guardar um centavo de toda essa lei e dizer e bater no peito que eu nunca vou transgredir nenhuma dela ou errar em nenhuma dela. Paulo deixa claro, ei, vocês querem esse desfecho dessa lei de vocês, dessa tradição de vocês, das suas festas judaicas e tanto mais, vocês vão trocar isso pela salvação, pela fé, pela suficiência de Cristo? Paulo diz isso para que eles refletissem. Vamos seguindo? Os falsos mestres estavam pregando outro evangelho na Galácia, Gálatas capítulo 1, versos 6 ao 17. Estes eram semelhantes a alguns da parte de Tiago, que haviam aparecido em Antioquia e tinham persuadido tanto Barnabé quanto Pedro a se afastarem da mesa da comunhão e dos discípulos gentios. Os judaizantes pregavam o legalismo e ensinavam aos cristãos gentios que apenas a fé em Jesus Cristo não era suficiente para a salvação. Para esses, seria necessário realizar as obras da lei, já mencionamos. Alguns cristãos gentios ainda não tinham entendido a tradição da lei, a transição da lei para a fé. Eles precisavam entender a justificação do pecado através de Cristo Jesus. Essa justificação os convertia de escravos da lei e do pecado a filhos de Deus, pela fé, descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Por esse motivo, o apóstolo Paulo os advertiu, dizendo: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Gálatas capítulo 5, verso 1. Mais uma vez, observe como Paulo é enfático em dizer: ei, não se coloque debaixo desse jugo, porque vocês, nenhum aqui é bom o suficiente para poder carregá-la até o fim. Não se coloque debaixo dessa tradição, porque nenhum de vocês é suficiente para mantê-la até o fim. E mesmo que todos vocês fossem suficientes para manter essa tradição até o fim e para segurar esse jugo até o fim, eu tenho a lhes dizer que mesmo que vocês fizessem isso, essa tradição, esse jugo não lhes salvará em hipótese alguma.
Agora vamos melhorar a compreensão? Ainda, meu irmão, que você fosse bom o suficiente para manter todas as leis que você acredita. Ainda que você fosse bom o suficiente para carregar todos os jugos de tradições ou de costumes, ainda que você não errasse em nada, ainda assim, isso é inválido para a sua salvação. Viu? Agora, eu lhe pergunto, você quer trocar a liberdade de Cristo pelo jugo da escravidão da lei? Lembrando, e eu repito, e vou repetir até o final desse estudo, Paulo não está abolindo, em hipótese alguma, boas obras. Paulo está dizendo que, por mais boas que elas sejam, elas não têm poder para nos salvar. Seguimos. No primeiro capítulo de Gálatas, vemos o apóstolo Paulo defendendo sua autoridade e ensinamento. No verso 9, ele repete aquilo que já havia dito aos irmãos da Galácia. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Nos versículos seguintes, Paulo afirma que o evangelho no qual ele anunciou não recebera ao aprender de homem algum, mas lhe foi concedido através da revelação de Jesus Cristo. Paulo defende o seu apostolado e ensinamentos com toda a sabedoria que lhe foi dada por Jesus. No capítulo 3, vemos Paulo falando sobre a fé de Abraão e sobre a maldição da lei. No capítulo 4, Paulo faz uma alegoria entre Sara e Agar, simbolizando os dois concertos, provando, segundo as Escrituras Sagradas, que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, não pelas obras da lei. Gálatas capítulo 3, versos 6 ao 9. Já no capítulo 5, vemos o apóstolo Paulo dizendo que as obras da lei para nada se aproveitam e que somos chamados para viver a liberdade em Cristo Jesus, para servir uns aos outros com amor, levar as cargas uns dos outros, para assim cumprir a lei de Cristo. Paulo advertiu os cristãos a respeito da luta da carne contra o espírito. Falou sobre a importância de viver e andar em espírito, se abstendo das obras da carne e as evidências do fruto do espírito. Desta forma, o cristão livrará sua carne das paixões e de desejos, fortalecendo assim o seu espírito e vivendo conforme a palavra de Deus. A lei da semeadura foi a última orientação do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, no capítulo 6. Paulo instruiu os irmãos a semearem no espírito, para assim ceifarem na vida eterna. Eu quero fazer questão de ler Gálatas capítulo 6 com todos os nossos irmãos que nos acompanham e que estão fitos neste estudo de hoje. Vamos ler Gálatas capítulo 6. Vamos localizá-lo na palavra de Deus e vamos compreender, entender algumas verdades. Capítulo 6 diz o seguinte: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada um levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Eu quero também ler aqui Gálatas 5, que diz: Digo, porém, ainda em espírito, andai em espírito e não cumprieis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Pastor, por que o senhor fez essa correlação de capítulo 6 com capítulo 5? É simples. Lembra que Paulo diz que aquele que semear na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna? Sabe qual que era a semeadura que Paulo estava dizendo aqui? Que você irá colher? É a semeadura que é feita no Espírito. Tá claro? O que semeia na carne, colhe o quê? Corrupção. O que semeia no Espírito, colhe o quê? Vida eterna. E qual que é os frutos deste Espírito, que é santo e que é poderoso? Vamos lá? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, às vezes estamos guardando todas as leis, estamos todos os dias na igreja, mas não temos paz. Estamos todos os dias na igreja, mas não temos mansidão, somos pessoas grossas, pessoas truculentas. Estamos todos os dias na igreja, mas não temos nem temperança. Estamos todos os dias na igreja, mas não temos bondade. Estamos todos os dias na igreja, mas não temos longanimidade. Somos pessoas desesperadas, que as coisas para ontem. Quando a pessoa que é longânima é uma pessoa que é paciente e que persevera. Estamos todos os dias na igreja, cumprimos com toda a lei, cumprimos com todos os nossos usos e costumes. Esquecemos de semear e não temos amor, não temos gozo. Somos pessoas que murmuram de tudo, não tem gozo e felicidade em nada. Não temos paz. Qualquer hora que perguntar, pastor, é uma tribulação só. Não temos longanimidade, é apressado, quer tudo no seu tempo e não no tempo de Deus. Não temos benignidade, não temos bondade, não temos fé, porque somos oscilantes. Uma vez que você é oscilante, você demonstra um caráter sem fé. Não temos mansidão, qualquer coisa nos deixa fora de si e não temos temperança. Como que eu vou colher a vida eterna se eu não planto no Espírito? Só planto na carne. Agora você quer ver que nós vamos nos encaixar, ou muitas pessoas se encaixarão nessa parte da carne? Olha o que a Bíblia fala, quem semeia na carne, sabe o que ele sente? Inveja. E aí? Todo dia na igreja, cumpre as tradições, cumpre as leis, mas sente inveja. Outra coisa, às vezes até comum, no nosso meio, impureza. Mentes que você fala uma coisa, ela interpreta algo muito pior, aquilo que você nem imaginava que ela ia interpretar. Outra coisa que quem semeia na carne tem, são pessoas que têm inimizades e porfias. São pessoas que vivem em pé de guerra uns com os outros. Quem semeia na carne terá tudo isso. E Paulo diz para ele sim, para de semear na carne. Para de andar nessa lei de vocês, que vocês acreditam que ela é suficiente para salvar, quando ela está matando vocês e está trazendo corrupção eterna para todos vocês. Vamos seguindo, estamos quase terminando o nosso estudo, que diz assim, vamos aqui. Paulo defende o seu apostolado e ensinamento com toda a sabedoria que lhe foi dada por Jesus no capítulo 3. Vimos Paulo falando sobre a fé de Abraão, nós citamos. Vamos ler um pouco mais abaixo aqui que diz: tudo que aconteceu na igreja da Galácia, infelizmente aconteceu em várias igrejas, e acontece em várias igrejas nos dias atuais. Algumas pessoas põe nos ombros das outras uma religiosidade extrema. Ensinam que se elas não seguirem essa religiosidade, não alcançarão a salvação. Vamos dar um ponto aqui?
Alguém se lembra de um capítulo bíblico lá em Apocalipse que diz que Deus, quando João está vendo algo magnífico, João está vendo algo sublime e maravilhoso, nós vemos que Deus fala da seguinte forma para João, e João fica se perguntando, aí ele está dizendo assim, de todos os povos, todas as línguas, todas as tribos e todas as nações. Aí tem povo de todos os lugares. Você acha que todas as tribos, todos os povos, todas as nações seguem à risca a mesma religiosidade que é seguida no Ocidente, no Oriente, em todos os continentes, em todos os hemisférios? Você já parou para pensar nisso? Agora, outra coisa que eu quero lhe perguntar. Deus será insuficiente para criar oportunidade de salvação para essas pessoas ou para abrir a porta da salvação para essas pessoas só porque elas não têm a religiosidade extrema? Outra coisa que nós devemos parar e analisar. Cristo sempre deixou claro que aquele que é salvo tem boas obras. Mas, em contrapartida, Cristo também sempre condenou a religiosidade extremistas dos fariseus, daqueles irmãos da Ásia Menor, da Galácia e tantas outras pessoas que Deus orienta Paulo a orientar essa multidão de pessoas. Em outras palavras, eu vou repetir. Algumas pessoas põem nos ombros das outras uma religiosidade extrema, ensinam que se elas não seguirem essa religiosidade, não alcançarão a salvação. Quer ver algo? Se nós estivéssemos falando aqui com esse povo, eles olhassem para o Brasil, para nós, iriam dizer que nós não somos salvos. Sabe por quê? Porque algumas igrejas não guardam o sábado, não nos circuncidamos e não cumprimos com as tradições nem dietas religiosas. Eles olhando para nós poderiam falar isso. Nós olhando para alguma tribo, eu poderia até citar vários exemplos, mas eu vou me resguardar. Poderia olhar para tantas outras pessoas e dizer, olha, você não vai ser salvo por isso e por aquilo e pelo aquilo outro. Isso ia virar algo cíclico. Seria um olhando para o outro e um apontando no outro, que não seria salvo. Aí Cristo chega com a fé genuína, a fé salvífica, e mostra-nos que aquele que é salvo terá boas obras, pudor, modéstia, amor, longânimo, paz, gozo no Espírito, benignidade, bondade e temperança, que é o domínio próprio. É isso que Paulo, Deus, o nosso Senhor Jesus, nos mostra. Uma pessoa que é salva vai evidenciar essas obras. Uma pessoa que é salva não se evidencia porque ela guarda o sábado. Uma pessoa que é salva não se evidencia porque ela tem uma religiosidade. Uma pessoa que é salva não se evidencia porque ela está todos os dias no templo ou na igreja, se preferir. A pessoa que é salva se evidencia pelos frutos do Espírito Santo. Amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, controle. É isso que evidencia uma pessoa que é salva em Cristo Jesus. Seguimos. Assim, os judaizantes faziam aos irmãos gaulenses, ensinavam que a fé e a graça de Cristo não era suficiente para salvar o pecador. Eles acreditavam que era necessário seguir uma lista de exigências para alcançar a salvação. Atualmente, muitas pessoas fazem obras de caridade acreditando que através delas serão salvas. Contudo, devemos fazê-las porque amamos ao próximo, não como garantia da salvação. A Bíblia diz: quem não crê no Filho unigênito de Deus e não tem fé que a salvação só virá por meio dele, está condenado. Dessa forma, o salvo compreende que as boas obras o acompanham, porque o salvo entende que essas são necessárias para agradar o seu coração sedento de amor. Conclusão: nessa lição aprendemos sobre a servidão, a liberdade e a salvação que há em Cristo Jesus.
Após estudarmos a carta de Paulo aos Gálatas, reconhecemos que a salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Não há nenhuma obra ou sacrifício humano que seja capaz de nos garantir a salvação. Sobre a salvação, a Bíblia responde a antiga pergunta que ainda hoje permanece no meio cristão: o que eu preciso fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua família. Creia, fé, deposite ela em Cristo. E que Deus continue falando ao meu, ao seu coração. Nós vamos a um pequeno intervalo, mas na sequência